Esse é o canal Futsportes, e vamos acompanhar o título do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que foi campeão da Copa Libertadores da América. Mas antes, não se esqueça de se inscrever. Esse é o canal Futsportes. Antes da queda do Lima, O Diniz foi a loucura com ele. porque teve mais do que 30 segundos de jogo depois do reinício. Vai ali o Romero. Saída pela esquerda com o Taborda. Vários jogadores do Boca Juniors ali dentro da área. Taborda no lançamento, saiu o Fábio Valentini na disputa. Fábio vai voltando, chutão pro lado para terminar. Chutão pro lado para terminar. Vai lá o Vilmar Roldan para pedir a bola. É uma corrida dos sonhos do torcedor do Fluminense. O time de Guerreiros é campeão da Conmebol Libertadores. Vence, 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 vence o Fluminense. São os tricolores no topo da América, comemorando a Libertadores. Um título encascado na garganta. E veio depois de muito suor, de muita entrega, de muito brilho. O Fluminense é campeão da Conmebol Libertadores 2023. Senhoras e senhores, estamos diante da história de um clube que tem muitas e muitas glórias, muitos e muitos craques, mas que chega hoje, dia 4 de novembro, 2023, ao seu ápice. É campeão da América. O tricolor é o dono da América, é o campeão da Libertadores. Flusão neles. É campeão, é campeão, é campeão o Fluminensezinho. Emocionante, né? A gente tá vendo as imagens, eu tô aqui de frente para vários torcedores, né? A comemoração é incrível. É um clube com tanta tradição, com tanta história, como você mesmo falou muito bem, com tantos craques. Chega a sua primeira Libertadores, com muita luta, com muito suor, com muita aplicação, num jogo dificílimo. Vendeu caro também nessa vitória para o Fluminense, a equipe do Boca Juniors se entregou, se doou. Digno de uma grande decisão, no Maracanã lotado, canta, vibra a torcida do Fluminense, merecido. Grandes jogadores nessa campanha, mas eu quero dar um destaque especial para o garoto, para o John Kennedy, que sai expulso desse jogo, mas é dele o gol do título. E é uma oportunidade que ele tem, né? Ele que passa por dificuldades extracampo, de pegar uma conquista como essa, de uma vitória como essa, de um momento de alegria como esse e dar rumo à sua carreira. Ele é brilhante, ele tem muito talento, ele tem muita qualidade, ele tem um futuro maravilhoso pela frente. Só depende dele. John Kennedy, você fez o gol da história do Fluminense, do título mais importante da história do Fluminense. Aproveita isso, meu garoto, e comemora a torcedor do Fluminense. Nem sempre aquele futebol da razão está presente, aquele futebol que você quer imaginar o que vai acontecer, que você olha para a característica de cada jogador, o que cada um pode fazer. Esse aqui foi um jogo da loucura. E começou muito cedo essa loucura, né? A loucura do futebol, que o futebol é capaz de criar, de oferecer, de ter um garoto no banco, que a gente sabe a dificuldade que tem às vezes, e ele tem um talento que é um negócio fenomenal, talvez ele desconheça. A gente vendo o Kennedy jogar e fala assim, esse cara não sabe tudo que ele tem. E ele jogou 20 minutos, fez o gol do título e depois o time passou a defender esse gol na loucura total. Loucura do Flu, loucura do Boca, você perde toda a organização, que é importante para um time de futebol, e vira aquele futebol mais próximo de tudo que quem não jogou bola como o Zinho, já jogou. Aquele futebol que é emoção, é coração, foi o que o Fluminense fez. É um título maravilhoso, uma noite histórica. A gente vê o que está acontecendo aqui no Maracanã. As duas torcidas deram uma dignidade para esse confronto. Conversava aqui com o Zinho, das que a gente fez recentemente. É a final, assim, com o ambiente mais incrível. Disparado, né? Disparado. Fantástico. Felipe Melo chora e fala, mas chora do que fala. Tá ali, minha mãe, a minha avó, meus filhos, minha esposa. Eu prometi pra eles que eu seria campeão da Libertadores com o Fluminense. Eu sou homem de palavra. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus. O time do Fluminense merece, o grupo. A família Fluminense não é feita só de jogadores. A família Fluminense é feita desde o cara do vigia, a tia da massagem, a tia que vai. O Fluminense é campeão, porque o Fluminense começou atrás deste título ano passado, quando perdeu pro Olímpia. Então o Sub-40 do Fluminense conquistou uma situação que é inédita, é um título inédito. E eu glorifico muito o nome de Deus por isso.
Eu tenho que glorificar o nome de Deus, entendam, gente. O impossível é para o ser humano, para Deus não existe impossível. Eu tô assim, atônito com tudo que tá acontecendo. 40 anos de idade, depois de ganhar minha terceira Libertadores, num clube maravilhoso como o Fluminense. Eu sei que meu pai tá orgulhoso de mim agora. Eu sei disso, eu sei dos meus filhos. Estão orgulhosos de mim, a minha esposa, a minha mãe. Parabéns, torcedor tricolor, porque vocês vieram aqui e fizeram a festa. E quando a gente mais precisou, vocês estiveram conosco. O Fluminense é campeão da América, graças a Deus. A emoção do Felipe Melo descarrega tudo que viveu nos últimos minutos, nas últimas horas. Germán Cano, o cara de 37 gols, o cara que termina a Conmebol Libertadores como artilheiro. Rei da América, Paulo Calçado, Germán Cano. Ah, cara, tudo que ele fez esse ano, que ele representa no Fluminense, né? A gente sempre fala tanto impressão no futebol, mas, poxa, você é o centroavante do time, você é o cara que garante o time nos momentos mais difíceis e todo mundo olha pra você na final da Libertadores, só o olhar já de, pô, dá pra fazer um golzinho, aquele olhar de esperança, de cobrança, e ele vai e faz, né? Então, é um cara, assim, que é incrível, né? Assim, eu tava imaginando qual é o impacto, né, de um argentino jogando no Fluminense, que não é assim, um jogador idolatrado na Argentina, é conhecido, mas não é um cara da história do futebol argentino, todo mundo vai lembrar do Cano. E ele faz uma história no Brasil linda, fez no Vasco, veio pro Fluminense, um jogador que, dos gols dele da Libertadores, Paulo, 10 foram com toque só na bola. E o que é isso? Isso é o cara que sabe estar no momento certo, no lugar certo, e ele manda ver pro gol, ele acerta, ele não precisa de mais. Ele realmente é um dos caras desse Fluminense. Outra, hein? Pegue o custo deste time do Fluminense. Veja quanto o Fluminense gastou para montar esse time. Se gasta muito no Brasil. O Fluminense não gastou como outros. E hoje é campeão da Libertadores. Porque o Marcelo queria voltar a jogar lá, porque o Felipe Melo veio e prometeu o título, porque está todo mundo feliz, tem um ambiente vencedor, e que agora ele se torna realmente vencedor com o título da primeira Libertadores, depois de perder uma final. O Flu é sim campeão da Libertadores da América. É uma emoção do Maracanã. Acho que quem esteve aqui, o torcedor não sai, o torcedor está extasiado. E a gente também, né, Paulo? Porque foi uma final de 120 minutos. Agora a jogada da partida. Só pode ser uma delas. Só pode ser uma delas. O golaço do título, o gol do John Kennedy, o garoto predestinado, marcando em todas as fases de mata-mata. John Kennedy entrou para escrever o nome na história, depois expulso, justamente por comemorar junto com a galera do Flusão. Que paulada soltou o John Kennedy. Gol de grau de dificuldade altíssimo. E o John Kennedy, que também é símbolo de recuperação, é aquilo, né, que os nossos repórteres e comentaristas diziam durante o jogo. É um cara que viveu sérios problemas e foi recuperado por esse trabalho feito pelo Fluminense, e hoje chega a esse sábado de sonhos e tornando o sábado um sábado de sonhos para milhões e milhões de tricolores em todo o Brasil. Olha lá, a festa, a comemoração, você passeando. Pequeno, hein, Paulo Calçado? 2 assistências. Jogou muito. 2 assistências, a primeira mudando de lado. A gente conversava antes do jogo, assim, o que o Fluminense vai trazer pra gente diferente? A escalação conhecida, normal, mas o diferente é em função do adversário. Como você é capaz de tirar um pouquinho mais do teu time? No caso do Fluminense, que é uma equipe que não é posicional, ela não mantém as posições, não precisa. Aliás, o Diniz incentiva o time e ele é estruturado a não guardar posição. Então o que acontece? O Keno sai do lado esquerdo, o marcador dele é Advíncula. É um dia difícil para Advíncula, porque você tem o Keno, um cara de 1 contra 1, que você sabe que vai para cima de você o tempo todo, né? E o Keno desgarra e vai para o lado direito para se juntar ao Arias. Então o Advíncula vem, fecha ali próximo aos zagueiros, mas do outro lado alguém tem que decidir a marcação. Olha o Fábio, vamos ouvir.
Muito bem, então a fé, né, do Fábio, que conquista a Libertadores, já tinha um vice-campeonato, ele conquista a Libertadores pela primeira vez. Esse abraço aí tem um peso, tem um valor, né? Nessa história contada pelo Fluminense na Libertadores. Demais, demais. Fernando Diniz e Marcelo. Cara, o Marcelo entra por uma galeria de poucos. Nossa, minúsculo. Campeão de Libertadores, campeão, multicampeão de UEFA Champions League, foram 5 títulos. Se torna apenas o 15º da história a conquistar as 2 principais competições continentais disputadas no mundo entre clubes. Esse é o Marcelo, craque Marcelo. Que história também, porque ele sai do Fluminense, né? Depois de ter jogado bem aqui e tudo, jogado muito bem, mas sai revelado pelo Fluminense para se tornar um dos grandes laterais da história, um dos maiores da vida do Real Madrid, que é um dos grandes times do futebol mundial. E aí retorna para ser campeão da Libertadores. E o Carlo Ancelotti dizendo que vestiria a camisa do Fluminense porque todo mundo é Marcelo, ele é Marcelo, torceria pelo Marcelo, treinador do Real Madrid. Foi treinador dele, né, com tantas conquistas. O Marcelo vem para ganhar a Libertadores, para fazer um jogo um pouco diferente do que ele fazia na Europa, usando o Diniz, né, toda a qualidade técnica que ele tem, a percepção do jogo, os espaços que ele pode ocupar. O Marcelo fez isso muito bem no Fluminense, jogando livre, e o Fluminense conseguiu. Dentro dessa ideia, a gente está vendo o Diniz, né, abraçado ao André. O André é um jogador também. O Fluminense é um time de jogadores especiais. Você fala do André, a gente fala do Cano, a gente fala do Keno, a gente fala do Marcelo, a gente conta a história do Kennedy. A gente tem que ressaltar o que aconteceu com o Nino, que é um jogador que tem uma torção de joelho e ele faz o tratamento para poder jogar a final. Não é fácil para um zagueiro, né, ficar um tempo assim, se cuidando, parado para jogar um jogo tão difícil. Então tem é um Fluminense que ganhou a Libertadores com uma ideia, ele tem uma ideia, a ideia que é do seu treinador e que os jogadores amam jogar com ele, e agora a torcida grita Diniz, Diniz, pô. Aí, ó, o momento, o coração é deles, né? O coração é deles, Fernando Diniz. Aí, se encontrando o técnico da seleção brasileira e do Fluminense, encontra o principal dia da sua carreira, sem dúvida nenhuma, conquistando a Conmebol Libertadores. Roberta Barroso ouve Marcelo e o fã de esporte se liga. Marcelo Cracasso falando. Você cria de Xerém, retorna para o Fluminense e hoje vivendo esse momento tão feliz. Eu lembro que no dia que você foi apresentado para a torcida, seu filho gritava: vamos ser campeões da Libertadores. Você tem mais um título agora no teu currículo, Marcelo. Eu acho que o Real Madrid vai entender. É o título mais importante, assim, de clube, porque é o clube que me criou. O Real Madrid sabe que tá sempre no meu coração, mas o Fluminense tá ali. É difícil falar. Eu acho que é uma alegria dupla. Tá aí o Marcelo e a declaração de amor ao Fluminense, ao Flusão. É tudo que representa no Real Madrid, capitão, muitas vezes por muitos anos, super vencedor. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o coração do Marcelo é tricolor. E ele divide com a galera do Flusão essa conquista. Volta para ser campeão da Conmebol Libertadores. Que história contada pelo Marcelo. Vamos de John Arias. John Arias, o motor, fala também. Arias, com sentimento de falar dessa campanha do Fluminense. Hoje vocês conquistando esse título inédito, esse trabalho do técnico também, Fernando Diniz, tua parceria com o Cano. Sim, estamos na história, não? Eu acho que não dá para falar mais nada. Nós tínhamos esse objetivo de ficar marcado na história fluminense. Sabíamos que ia ser um título muito importante para todos nós. E claramente que eu acho que hoje o futebol foi justo. Nós fomos um elenco muito bom durante toda a campanha. E agora é comemorar muito, porque eu acho que este é o sonho de todos nós. Caiu a ficha já? Não, já caiu a ficha? Eu acho que ainda não. Ele é demais, porque ele corre o tempo todo, porque ele se dedica, porque ele volta, ajuda na marcação, tenta as arrancadas para contra-ataques. É o cara com o maior número de assistências na temporada do Fluminense. E agora ele tem a companhia do Keno, né, nessa estatística. 13 assistências do John Arias e o Keno agora se iguala com as 2 assistências hoje também. Os 2 passadores, né? O Fluminense tem seus passadores inspirados, tem o seu goleador que dispensa comentários, que foi a 37 gols no ano de 2023. São os nomes que ficam marcados para a história e para a vida toda
do coração dos tricolores, dos torcedores do Fluminense. Legal ali do Fernando Diniz também, faz questão de cumprimentar 1 a 1 os jogadores do Boca Juniors, que agora formam a fila e vêm para a premiação do segundo lugar. Gianni Infantino, Alejandro Domingues. O Alejandro Domingues na tela, o Gianni Infantino mais ali para o lado, o presidente da FIFA. O Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol. Como é que foi a arbitragem do Vilmar Roldan? Vou aproveitar esse momento, Simão, para você falar um pouco mais à vontade sobre o Vilmar Roldan, os árbitros recebendo a premiação também nessa final. Eu não Simão. gostei, Paulo Andrade. Foram 28 faltas, 2 cartões vermelhos e 9 cartões amarelos. Ele não teve critério nenhum no jogo. Deixou passar em branco. Cara, para o primeiro tempo, o Valentini ter recebido cartão amarelo, o Medina, ele deixou passar tudo, só administrou. Né? E no final, a temperatura do jogo cresceu, ele tentou colocar ordem, mas acabou perdendo o controle do jogo. E aonde poderia ter administrado o gol do Kennedy. É um lance, o jogador fez o gol do título, vai comemorar com a torcida. Diz a regra que tem que punir, eu acho uma regra burra essa. Ali ele poderia, no meu ponto de vista, ter administrado, já que ele administrou coisas piores. Mas ele resolveu expulsar o jovem garoto. Não gostei, nota 5, Paulo Andrade. Não passa de ano não, né? Não passa de ano não com essa nota 5. Aí o Boca, vice-campeão e é trivice. Por quê? Porque desde o último título que conquistou em 2007, são 3 vices do Boca. 3 finais e 3 derrotas, né? O Corinthians em 2012, o River Plate em 2018 e agora em 2023, uma nova perda em final. Aquela coisa, Boca, peso e tudo mais, mas são 3 derrotas consecutivas em finais, Paulo Calçado. E ele, assim, mais uma derrota em finais e assim, na trajetória desta Libertadores, a gente não pode esquecer que o Boca ali não ganhou de ninguém, né? Até perder, no tempo normal, só empates. Ele vem desde as oitavas, quartas, semifinal e final empatando no tempo normal e perde o jogo na prorrogação com o gol do Kennedy. Então é um Boca que assim, não dá para reclamar também, né? Você fala assim, que azar, o árbitro, não, nada disso. O Boca não jogou. O Boca deixou muito futebol pelo caminho. Então, assim, afinal, o título ele é justíssimo. Só que, claro, o futebol poderia ter produzido outra coisa totalmente diferente aqui. Mas a gente olhando agora para o placar, para o resultado final, ele é justo com a campanha do Fluminense. O Boca, em toda a Libertadores, Paulo, são 13 jogos agora, ganhou 4 partidas. Fez a final com 4 vitórias. É um tempo, né? Eles ficaram na fase de grupos. Fase de grupos, o Boca fez 13 pontos, foi o líder e depois parou, não ganhou de mais ninguém. Então, é impossível reclamar. Eu acho que o Boca tem que, sei que é difícil, mas comemorar ter chegado a uma final sabendo que o melhor futebol da Argentina não é o dele, é o do River Plate. Olha lá o Felipe Melo, esperando o grande momento. Ele tem 3. Foram 2 com o Palmeiras e agora ele tem 3. O homem é tricampeão da Libertadores. 3 troféus da Conmebol Libertadores. Lembrando sempre que na sequência, essa festa tricolor. Amo vocês, Roberta, filhos! Amo vocês, é campeão! Com declaração e tudo. Tem Sport Center na sequência e depois linha de passe 2 horas depois, né? Tem Sport Center com 2 horas de duração. E aí a gente volta aqui ao Maracanã também para o linha de passe ao vivo. Tem bastante coisa ainda para aquecer o coração ainda mais do torcedor tricolor. E para você, fã de esportes, continuar acompanhando as portas abertas da casa do futebol sul-americano. Aqui você tem Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores, esse grande desfecho, o título tricolor, o título do Fluminense. Agora são 25 títulos argentinos e 23 títulos brasileiros na história da Conmebol Libertadores. Hermacano também respondeu a Roberta Barroso. Artilheiro da competição, maior artilheiro da história do Fluminense. Já caiu a ficha, deu tudo certo. Ainda a ficha não caiu. É algo histórico o que estamos criando, vivendo. Realmente a gente jogou muito bem contra o nosso rival que foi Boca Juniors. Parabéns para ele porque deixaram tudo como nós dentro do campo. A gente com a luta, com a dedicação do trabalho, acho que fomos justo merecedores de levantar esta taça. E esse gol na final? Lindo, sempre sonhei com poder fazer gol, poder ajudar o time para sair campeão. Então, nada, parabenizar a todo mundo. Parabenizar a todo mundo.
Obrigada, Cano Paulo. Valeu, valeu, Beta. Ó, os capitães, né? O capitão Nino, o Felipe Melo, que é um dos capitães do elenco. Eles se dirigem ali, eles passam pela glória eterna. A glória eterna é tricolor. A Libertadores 2023 é tricolor. A obsessão criada pelo torcedor do Fluminense quando falava em Libertadores e na possibilidade dessa conquista, a obsessão tem um final feliz. Ali a conversa dos presidentes, né, do Mário Bittencourt com o presidente Alejandro Domingues, da Conmebol. Felipe Melo, os dois capitães ali, os zagueiros, duas das grandes figuras dessa conquista que fica marcada para sempre no coração tricolor. Olha, esse é um prato, é uma novidade, faz parte da premiação, né? É um segundo prêmio, além da Conmebol Libertadores, agora tem o prato bonito. Olha que legal, campeões, campeões. Felipe Melo dividindo com a torcida. O Checão, sempre bem-vindo, né, seu presidente? Sempre bem-vindo. A premiação ali a justa premiação do campeão. Fluminense entrando na galeria dos imortais do futebol do nosso continente. Então agora as medalhas e por fim a Conmebol Libertadores, a taça da Conmebol Libertadores. Para receber suas medalhas. Sorriso aberto do técnico Fernando Diniz, vivendo o dia mais importante da carreira, acumulando o cargo de seleção brasileira, de técnico da seleção brasileira. O título mais importante tinha sido no Flusão, agora em 2023 o título carioca bota importância nisso. Agora a conquista da Conmebol Libertadores. 1-1, passando o pessoal também que é dos bastidores, que é muito legal, que às vezes a gente não se dá conta de como eles existem e são importantes para as comissões técnicas, para os times, o pessoal que trabalha na retaguarda. Aí o David Braz, 1-1, jogadores do Flusão, e o André que jogou de bola, hein, Paulo Calçade? E o André que jogou de bola. O André jogou bola assim como se ele tivesse 40 anos de idade, da experiência, né? Mas com vigor de garoto. Ele é um jovem, muito bom jogador. Numa pressão dessa, num jogo difícil, contra uma camisa que é um ícone do futebol sul-americano, que é a camisa do Boca. Um clube que tem 6 títulos, sofreu por perder essa Libertadores, mas tem 6. E o Fluminense, o que seria do Flu se perde uma segunda Libertadores? Quer dizer, tem que começar tudo outra vez. O André sabia dessa responsabilidade, jogou uma enormidade, teve proposta para deixar a equipe, manteve o seu vínculo com o tricolor, com o Fluminense, ganhou a Libertadores e agora pode tomar as melhores decisões possíveis, mas é um baita de um jogador sendo convocado para a seleção brasileira. E Paulo, jogador ainda que pode evoluir muito, né? Vai adquirindo mais experiência, mais jogo, mas é um baita jogador. E aí esse é o Flu, né? Você tem o menino John Kennedy, você tem o André, você tem o Marcelo, veterano, você tem o Felipe Melo, quer dizer, caras assim com muita experiência, muito futebol para dar nessa mescla de jovens e de jogadores com um pouco mais de rodagem. Um título mais do que merecido para o Fluminense do Diniz, que tem uma ideia muito clara e conseguiu fazê-la prevalecer. Na final, o seu estilo de jogo, claro que da prorrogação para frente foi um negócio muito louco, né? Mais coração, emoção, porque tática, organização era 0 de um lado e 0 do outro. Mas é assim, futebol é assim. O beijo do Fernando Diniz no Paulo Henrique Ganso, que foi um cara, digamos assim, recuperado pelo Diniz, recuperado. Chegou a estar esquecido dentro do próprio elenco do Fluminense, ali no banco de reservas, aparecendo só de vez em quando. E de repente se torna peça importante também nessa conquista ao Ganso. E é um cara que tem todos os títulos mais importantes disputados aqui no nosso continente. Tem agora 2 Libertadores, tem Sul-Americana, tem Recopa. É o Paulo Henrique Ganso. E o último da fila é justamente o Nino. É o capitão, é o cara que vai erguer a Conmebol Libertadores. Sou o tricolor, é o torcedor embalando o grito que vem do pódio. O grito nasce do campo e toma conta de parte das arquibancadas aqui do Maracanã. Mais esperado. A festa dos jogadores do Flusão. Chegou a hora. Das mãos do presidente Alejandro Domingues para as mãos do capitão Nino, que se recuperou a tempo de participar. Não jogava havia um mês. Fez uma partida segura contra o Boca Juniors. Felipe Melo ali por perto também. É o Fluminense, é o Flusão. É o dono da América.
Senhoras e senhores, respeitem o dono da América no ano de 2023. Entrando no grupo de ganhadores da Conmebol Libertadores com todo cuidado, Felipe Melo, Nino, Fernando Diniz, os grandes personagens do grande campeão. Deu tricolor, deu Fluminense. É o legítimo campeão, é o brilhante campeão, é o dono da América em 2023. E sobe o hino. E o torcedor feliz da vida, a alegria, os sorrisos abertos, o grande momento, a entrega da glória eterna da taça, tão perseguida, tão cobiçada. Um título engasgado na garganta, aquele título que não veio em 2008, 15 anos depois. Foi uma espera daquelas. Mas o torcedor tem a chance a partir de agora de viver o sabor de cada minuto dessa comemoração. E claro, não tem hora para terminar. O grande Fluminense, o enorme Fluminense, pela primeira vez comemora o título da Conmebol Libertadores. E quis o destino, né, Paulo Calçade? Não deu em 2008, mas que o Fluminense tivesse uma segunda chance, mesmo em campo neutro, entre aspas, de comemorar no Maracanã, que é a sua casa. Isso se torna tudo mais especial. Não dizer, tornou mais fácil, torna especial. Né, para fazer essa festa com a taça, o Diniz super merecedor disso, né, porque tem uma ideia clara de futebol, é uma ideia que no Fluminense ela conseguiu evoluir a ponto de ganhar um título de Libertadores na América. E é um título que todos os clubes brasileiros que têm condição de disputar perseguem. Ser campeão da América, ganhar a Libertadores. E na trajetória tem uma goleada aqui no Maracanã sobre o River Plate, tem uma vitória na final sobre o Boca. Então é uma campanha que você enfrenta os argentinos, que são, né, sempre tem as principais equipes também sul-americanas ao lado dos brasileiros. Tá aí. E Paulo Henrique Ganso, né, Paulo? Como você disse, o Diniz conseguiu extrair o máximo do Paulo Henrique Ganso e redefinir o Ganso como jogador de futebol, porque o Ganso em outros sistemas é um jogador que, o que aconteceu com ele? No do Diniz, o Diniz criou para o brilho de Paulo Henrique Ganso e tirou o melhor dele para o Fluminense, e o Fluminense é o que ele consegue fazer, né, Paulo? Tirar o máximo de cada jogador. Tem treinadores que fazem isso, e esses geralmente são os melhores, que tiram o máximo de cada jogador. Flusão campeão. E a festa continua no Sport Center, que é a nossa próxima atração. Agradeço Paulo Calçade, Zinho, que já está lá embaixo, tá? Zinho, aguardem, Zinho. O Zinho vai estar lá. Vai conversar com os jogadores, aquele papo, né? Do jeito que o Zinho, com maestria, sabe levar. Agradecendo então os nossos comentaristas, os nossos repórteres, todos aqueles que trabalharam para que a ESPN construísse uma semana também histórica, né? Com todos os detalhes, com o nosso time espalhado pelo Rio de Janeiro, na Argentina, em vários e vários pontos, nos mais importantes, para que você, fã de esportes, não perdesse nenhum detalhe. E foi a cereja no bolo de mais uma temporada, de mais um ano de Conmebol Libertadores. Repito, é a casa sim do futebol sul-americano, pois é quem trata o futebol sul-americano como ninguém faz, ninguém mais faz. Então, em nome de todos aqueles que passaram pelos microfones, pelo trabalho de retaguarda, todos aqueles envolvidos no trabalho de mais uma temporada da Conmebol Libertadores, meu muito obrigado. Valeu, vem aí o Sport Center, depois linha de passe, tem muita coisa ainda pela frente. Vamos juntos, tricolor campeão, ESPN, Star Plus, o esporte passa aqui. Gostou do vídeo? Se inscreva e comenta o que você achou do título do tricolor. Esse é o canal Futsportes.